neste momento de compartilhar a palavra com os irmãos. Bom, o pai pediu para que eu me apresente. Eu sou Lucas Pacheco, conhecido mais como Pacheco, então se quiser me chamar de Pacheco, fica à vontade. Sou de uma cidade um pouco longe daqui, eu sou de Rondonópolis, no Mato Grosso. De São Paulo é 1.200 quilômetros daqui, eu já não sei mais, eu não sei quantos daqui, mas enfim, está longe. Estou no meu 3º ano do seminário, tenho a grata alegria de ter Caio morando conosco lá. Ele está mais feliz porque é o último ano dele no alojamento, né? Camila também está feliz, que vai casar, mas Caio foi um amigo que o seminário deu e eu sou muito grato a Deus pela vida dele. Na IBD eu posso falar mais um pouco sobre mim, para a gente dar prosseguimento ao culto. Então convido os irmãos que abram suas Bíblias, como está projetado, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, nós leremos do verso 13 ao 16. 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós agradecemos a Ti a oportunidade que temos de estarmos em Tua casa e juntos podermos adorar ao Senhor e também ouvir o Senhor falar conosco. Por isso, nos abra o coração para que nós sejamos edificados por Tua palavra. E o pregador seja instrumento do Senhor no momento de falar da Tua palavra a todos nós. Assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pense em uma pessoa que mora fora do seu país por um tempo. Imagine um brasileiro que o destino mais comum dos brasileiros é os Estados Unidos. Então imagine um brasileiro que mora nos Estados Unidos há 10 anos. Talvez ele já esteja acostumado com a língua, com a cultura, ele esteja acostumado com, até mesmo os seus documentos já estão daquele país. Ele pode estar o mais acostumado que for daquele lugar. Mas uma coisa é certa, mesmo que ele esteja totalmente acostumado, ele ainda é um estrangeiro naquele país. A pátria dele sempre será o Brasil. O texto que nós lemos faz parte de uma carta onde Pedro está falando para um povo sobre basicamente isso. Pedro vai falar para uma igreja que eles são estrangeiros onde eles estão. E por 2 aspectos. Se os irmãos voltarem os olhos no capítulo 1, verso 1, ele fala no aspecto geográfico. Ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora. E aí ele fala algumas regiões geográficas. O que Pedro está querendo dizer aqui? Aqueles irmãos a quem ele escreve essa carta estão sendo, eles, por conta da perseguição, eles foram mandados embora das suas regiões natais. Eles estão sendo forasteiros, eles estão sendo dispersos por conta de uma perseguição. Mas no decorrer da carta, nós percebemos que Pedro, e se eu falar Paulo, entenda-se Pedro, que Pedro está falando também de uma distinção para eles na questão espiritual. Pedro vai falar no decorrer da carta que mesmo que eles, e ali tinha muitos judeus e gentios, mesmo que eles nascessem ou eles tivessem nascido em uma região, eles não faziam parte, aquela pátria não era deles, porque a pátria deles era uma pátria celestial. Cristo Jesus os comprou e eles agora eram pertencentes da pátria de Cristo. E nós vemos isso a partir do verso 3 até o verso 12,
onde Pedro destaca essa nova identidade daquele povo. No verso 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída e que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Note no verso 5, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. E Pedro continua mostrando essa nova identidade para ele. E o teor dessa carta é Pedro mostrar que, apesar deles estarem num mundo, eles não fazem parte desse mundo. Eles sempre serão estrangeiros nesse mundo. E como estrangeiros, eles precisavam. Pedro ensina a eles que eles precisam viver de acordo com a pátria que eles pertencem. Por isso, Pedro, a partir do verso 13 em diante, ele começa a mostrar como eles deveriam viver como patriotas de Cristo, ou como membros da pátria de Cristo. E se os irmãos observarem, do verso 13 até o 25 do capítulo 1, Pedro mostra 3 marcas que um cristão, ou que um pertencente da pátria de Cristo precisava ter. E nessa manhã nós vamos focar apenas na primeira. E do verso 13 ao 16, a primeira marca que um crente precisa manifestar é a marca da santidade. Do verso 17 a 21, a marca da santa reverência. E do verso 22 ao 25, a marca da manifestação santa do amor. Por questão do tempo, nós vamos focar nessa primeira marca. Ou seja, como o cristão vive por meio, manifestando a santidade. E o tema da nossa mensagem nessa manhã é: viva em santidade. Viva em santidade. Como o cristão vive em santidade? De acordo com esse texto, nós temos 2 maneiras que o cristão vive em santidade. E a primeira delas é: o cristão vive em santidade tendo a mente preparada. Volte os olhos ao verso 13. O texto inicia: por isso, ou seja, Pedro já inicia mostrando que aqui é a conclusão do argumento anterior. Por vocês fazerem parte de uma nova identidade, por vocês fazerem parte de uma nova pátria, Cristo ser o cabeça agora do corpo que são vocês, vocês devem viver dessa maneira. Então ele diz: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Observe que Pedro, quando fala sobre preparação de mente, ele mostra 3 aspectos que nós precisamos nos atentar na preparação da nossa mente. O primeiro é a ideia, e talvez se alguns dos irmãos tiverem a versão ARA, tem o termo cingindo o vosso entendimento. A ideia aqui é: eu preciso preparar a minha mente. E esse termo cingindo, ou o termo usado na língua grega, era muito comum para o povo da época. A vestimenta dos homens eram umas vestimentas mais longas. Com isso, se um homem precisasse correr, por conta de ter muito tecido na parte de baixo, como se fosse eu não quero falar vestido porque fica ruim, pega mal, né? Mas é uma roupa mais longa. Se o homem precisasse correr com aquela roupa, teria uma certa dificuldade. Então o que eles faziam? Eles pegavam a ponta da vestimenta, cingia ao cinto, ou seja, eles amarravam ao cinto para ter mais mobilidade. A ideia que Pedro está querendo trazer é essa ideia. Nossa mente não pode ser interpelida ou não pode ser atrapalhada por questões do mundo. Nós precisamos cingir a nossa mente. Ou seja, nós precisamos preparar a nossa mente e não deixar com que ela seja atrapalhada pelo contexto do mundo. E se nós formos perceber no nosso contexto, nós temos muitas coisas que nos atrapalham a nossa vida cristã. Nós vivemos em um mundo ou uma geração onde muita coisa nos é oferecida. Ideologias, sejam elas políticas ou afins, pessoas que nos
tentam convencer de fazer algo que não condiz com a própria Escritura, tudo isso são empecilhos que faz com que nós não cumpramos com o nosso papel de novos membros ou participantes da pátria de Cristo. Pedro inicia o seu alerta que nós precisamos nos cingir, ou seja, nos preparar para que esses empecilhos não atrapalhem nossa carreira da fé. Mas ele usa um outro termo interessante aqui, quando ele diz, preparando o seu entendimento. E a ideia de entendimento aqui é tudo aquilo que a mente produz. Ou seja, não é apenas, Pedro não está dizendo apenas aquilo que você ouve, ou aquilo que a sua mente, ou aquilo que entra em sua mente, mas tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você raciocina e que você transmite, tudo isso você precisa tomar cuidado. Ou seja, o que Pedro está querendo mostrar aqui é, não fique apenas preocupado com o que está sendo oferecido para você, tome cuidado com o que você está produzindo em sua mente e o que está saindo da sua boca. Tome cuidado, o que você está fazendo com aquilo que você está ouvindo. Pedro aqui nos alerta algo muito importante. Às vezes nós pensamos que somente o não ouvir algumas coisas eu estou fazendo meu papel de cristão. Mas se minha mente está maquinando coisas maledicentes, coisas que são más, eu ainda assim não estou preparando a minha mente. Pedro está mostrando que eu preciso sim tomar cuidado com aquilo que entra, mas eu preciso também tomar cuidado com aquilo que minha mente produz e sai por meio da minha boca. Observe como o cristão, como essa nova identidade, ele tem um modo novo para viver. E aqui, irmãos, fica uma lição para nós. Tome cuidado com aquilo que você tem pensado, com aquilo ou as conclusões que você tem chegado. Tome cuidado para que elas não sejam decisões ou conclusões motivadas de forma errada. Às vezes nós tomamos conclusões motivadas pela ira, pelo orgulho, por tantas coisas que não são as motivações corretas de tomar decisão. Pedro está falando, primeiro momento, nós precisamos preparar a nossa mente. Nós precisamos colocar filtros para aquilo que nós recebemos na nossa mente. Mas também nós precisamos colocar filtros para aquilo que sai da nossa mente. Mas uma segunda característica que ele traz aqui nesse texto é, primeiro ele diz, preparem o seu entendimento. Uma segunda característica é, sejam sóbrios. E a ideia de sóbrio aqui é mais comum para nós. Sóbrio é o oposto da embriaguez. Ou seja, uma pessoa que não é sóbria, ou a pessoa que não está sóbria, ela está com os seus níveis morais reduzidos ou abaixados. Então, por isso que você vê, quando você vê uma pessoa embriagada, você vê que o nível moral dela está completamente abaixado ou até mesmo não tem, porque alguns fazem algum certo tipo de loucura. Sexta, quando nós estávamos vindo de São Paulo para cá, nós estávamos numa avenida ali, lá em São Paulo, e tinha um homem totalmente drogado e a avenida movimentada. Ele, de repente, entrou na frente do carro e começou a passar na frente dos carros. O que é isso? Isso é reflexo de uma mente que não tem mais consciência ou sobriedade do que está fazendo. Pedro está mostrando que nossa mente precisa ser sóbria. Nós não podemos deixar que essas coisas que o mundo nos oferece distorçam o nosso pensamento ou o que a nossa mente precisa pensar ou refletir. E aqui, para ilustrar esse ponto, eu quis trazer algo mais comum a nós. Talvez você já tenha ouvido esse termo, que é o calvinista em jaula. Mas se você não ouviu, eu explico o que é. Calvinista em jaula costuma ser intitulado aquelas pessoas que vêm de uma outra denominação e que encontram a fé reformada. Começam a ouvir, a ler coisas sobre a fé reformada e se apaixonam por ela. Só que o que acontece? O reflexo dele é, ao invés de olhar para os irmãos que ainda não conhecem e buscar mostrar esse caminho para eles, ele fica doido para debater. Eu quero alguém para refutar, eu quero alguém para brigar.
Eu quero jogar Calvino no peito de alguém, porque eu estou doido para falar de Calvino, porque eu aprendi que Calvino fez um monte de coisa e eu preciso falar isso. Eu estou doido para ir naquele Vejam Só para debater com um arminiano e mostrar que ele está errado. Esse é o termo, o tipo de pessoa que a gente chama de calvinista em jaula. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que uma pessoa que age assim, ela não é sóbria. Uma pessoa que age assim, ela está demonstrando que algo que foi muito bom para ela, algo que foi importante, que às vezes desamarrou coisas na vida dela e deixou com que ela entendesse melhor a palavra de Deus. Coisas boas, mas ela não tem sobriedade para aplicar isso na vida do próximo. Ao invés de ajudar o próximo e mostrar o caminho que a Escritura traz, e a teologia reformada quer mostrar isso, que é por meio da Escritura que nós encontramos salvação, é somente por meio da Escritura que nós temos acesso a Deus, nós não temos nenhum tipo de impedimento. Ao invés dela mostrar isso para o irmão, ela quer apenas brigar. Ela quer apenas ter o argumento vencedor. Ela quer sair de lá vitoriosa. Isso é reflexo de uma mente que não é sóbria. E Pedro está falando, como novos membros do corpo de Cristo, nós precisamos ter mente sóbria. Mas a terceira característica no verso 13, ele diz que além de termos a mente preparada, sermos sóbrios, nós precisamos esperar inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Observe que Pedro, talvez eu fale Tiago também, tá? Porque os três estão muito próximos do que eu vou falar durante o dia. Mas Pedro aqui, ele fecha esse primeiro argumento dele, mostrando, eu preciso preparar, eu preciso ter sobriedade, mas ele mostra onde eu preciso ancorar a minha vida. Espere inteiramente na revelação de Jesus Cristo. Olha que interessante. Primeiro ele fala, você precisa esperar. Isso, e esse termo aqui é uma ordem. Pedro está falando, você precisa, é uma ordem que eu estou falando para você. Espere. E sabe por que ele faz de uma maneira, de forma que é uma ordem? Porque ele entende que a única coisa, ou a última coisa que a gente quer fazer no momento de dificuldade é esperar. Nós não somos preparados ou nós não gostamos de esperar. Nós queremos tudo rápido. Nós queremos que seja resolvido de maneira rápida. Mas ele está mostrando, você precisa esperar. Espere. E olha como ele amplifica essa espera. Espere inteiramente. Ou seja, não é só um momentinho. Não é só por uma coisinha mínima. É toda a sua vida. Você precisa ser inteiramente, ou precisa saber que inteiramente você precisa esperar. Mas o que é esse esperar? O que ele quer trazer a ideia de esperar? Ele mostra que essa espera, ou essa confiança, a ideia de esperar aqui é você ter confiança em uma base sólida, que é o final do verso 13. Espere inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus. Ou seja, Pedro está falando, sua vida precisa ser baseada, ou sua mente precisa ser preparada por meio da Escritura. Você não pode ficar esperando, como é muito costume de nós, por um líder político. Ou a sua esperança está depositada pelo seu emprego que é bom. Ou sua esperança está depositada num futuro casamento ou no seu cônjuge. Pedro está querendo mostrar que sua espera, a sua confiança precisa ser inteiramente na revelação de Jesus Cristo. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que a única esperança sólida, a única esperança que nos traz completa segurança, só vem por meio de Jesus Cristo, mediante a sua graça manifestada em nós. Note, irmãos, Pedro está nos alertando que isso precisa estar na nossa mente. Eu preciso cultivar isso em minha mente. Esses termos, ou essa ideia que ele está trazendo no verso 13, ele está focalizando naquilo que nós pensamos. E aqui fica uma lição para nós. Quantas vezes nós enchemos a nossa mente de muita confusão, de muita porcaria, ao invés de enchermos da esperança que a palavra de Deus nos dá. Como eu disse, eu sou do Mato Grosso. E eu sempre tenho que brigar com minha mãe, porque ela olha sinônimo de São Paulo, para quem é fora de São Paulo,
programas como o da Atena, programas bem tranquilos de você ver, né? Então imagine, minha mãe assistindo a TV e ela vê lá, enchente em São Paulo. Ela já me liga desesperada. Meu Deus, como é que você está e tal? Eu falo, onde é que é enchente? Ah, falou que é a Zona Leste. Eu falei, mãe, eu estou na Zona Sul, é totalmente ao contrário. Aí vê lá, matou não sei quantos. E ela liga desesperada. Aí eu até falo para ela, brigo nesse sentido. Mãe, não fica enchendo sua mente com essas coisas. Não fica preocupada, porque o propósito desses programas é deixar você desesperado mesmo. É mostrar somente o que é ruim, somente o que é... Porque, não sei porque o brasileiro gosta dessas coisas. O brasileiro gosta de coisa ruim, de desgraça. O brasileiro ama isso. Então isso dá popularidade, eles querem isso. Mas se você ficar pensando que São Paulo é somente isso, você não dorme mais preocupada com a minha vida aqui. O que eu quero trazer com isso? Às vezes nós enchemos a nossa mente só de coisas assim. Ao invés, eu olho para o meu trabalho e vejo, meu Deus do céu, amanhã vai ter um monte de coisa para fazer, vai vir aquele cliente chato, eu vou ter que aturar ele, meu patrão já vai vir. Se meu patrão for santista, amanhã é bom, porque o Santos ganhou, então ele vai vir bem. Mas se for corintiano, não vai dar certo, porque ele está bravo, porque vai cair, e eu estou preocupado com isso. Se você encher sua mente somente com essas coisas, você não vai saber viver. Você vai viver angustiado. Você vai viver desesperado. Mas o que Pedro está mostrando aqui? Encha sua mente da revelação de Jesus Cristo. Encha sua mente com aquilo que te dá esperança. Encha sua mente com as verdades consoladoras de Cristo Jesus. É por meio delas que você sabe lidar com o patrão chato. Você sabe lidar com o cliente chato. Você sabe lidar com as dificuldades que a vida te oferece. Porque por meio de Cristo nós temos um consolo de que Ele está conosco, que Ele está presente e Ele está nos ajudando em todos os momentos da nossa vida. E sabe o que é melhor? Quando eu tenho a revelação de Jesus Cristo em minha mente, quando eu encho a minha mente ou preparo a minha mente com aquilo que Cristo revela por meio da Escritura, eu tenho a certeza de que o que eu passo nessa vida é momentâneo. Eu costumo usar essa frase, principalmente com adolescentes que eu trabalho lá, e para o cristão, o fim não é o final. Para o cristão, o fim dessa vida, ou seja, a morte, não é o final da história. O fim dessa vida é apenas o começo da eternidade com Cristo. E isso precisa dar esperança para nós. Pedro, no decorrer dessa carta, ele vai mostrar isso para os irmãos. Ele fala que a breve ou momentânea perseguição que eles estão passando não se compara com que Deus, ou com que Cristo foi preparar para eles lá nos céus. E nós precisamos encher a nossa mente dessa esperança. Nós precisamos pensar, está difícil, eu estou passando por uma luta? Estou passando, mas tem algo preparado para mim. Isso daqui é passageiro, isso daqui é momentâneo. E lá em João capítulo 14, verso de 1 a 3, o próprio Cristo afirma isso, quando ele diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for e preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Olha que promessa maravilhosa. Cristo Jesus foi o preparar o nosso lugar, a nossa morada, ou a nossa pátria, porque agora nós somos participantes dessa pátria de Cristo. Por isso, não deixe com que a sua mente fique sendo infectada com as coisas que esse mundo te oferece. Antes, prepare sua mente com as verdades consoladoras da palavra de Deus. Mas o segundo e último ponto que Pedro mostra nesse texto é que, primeiro, nós temos que ter nossa mente preparada. E nós precisamos viver em santidade, tendo uma vida santificada. E talvez você possa olhar aí para o slide e perceber, ficou meio redundante. Vive em santidade, tendo a vida santificada. Mas é proposital isso. E mais à frente eu explico essa redundância. Mas
do verso 14 ao verso 16, Pedro agora mostra como nós devemos agir. Observe, no verso 13 ele fala como nós devemos pensar, e agora ele mostra como nós devemos agir com este novo pensar. E ele diz, verso 14, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Do verso 14 ao 16 ele mostra três coisas. Pedro é bem presbiteriano, tá? Ele mostra três coisas. Primeiro, uma advertência. Segundo, uma exortação. E em terceiro, ele mostra uma confirmação. O verso que nós lemos, 14, é uma advertência. Ele diz, como filhos obedientes, ou a Ara traduz como filhos da obediência. E eu gosto um pouquinho mais da versão da Ara, porque ela traz um peso maior para a ideia aqui. O que Pedro está querendo falar é, vocês têm nova identidade. Antes, vocês eram filhos da desobediência. Antes, vocês viviam desobedecendo a palavra de Deus. Por isso que vocês eram mortos. Por isso vocês não tinham relação com Deus. Mas agora, vocês são filhos da obediência. Cristo Jesus pagou um alto preço para que vocês fossem chamados filhos de Deus. E agora, como filhos da obediência, vocês precisam viver de acordo com essa nova identidade. Por isso ele diz, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Esse é o alerta, ou a advertência que Pedro traz aqui. Como filhos obedientes ou filhos da obediência, você tem uma nova maneira de viver. Você precisa viver de forma santa. As suas ações precisam ser santas e de acordo com a palavra ou a revelação de Jesus Cristo. E essa advertência é uma advertência para nós, irmãos. Quantas vezes nós falamos que somos filhos da obediência? Quantas vezes nós falamos que somos filhos de Deus? Mas nem sequer abrimos a palavra dele. Nem sequer paramos para ter um momento de intimidade com ele. Como você tem obedecido a Deus? Se ele manda você viver este livro, só que você abre ele apenas no domingo, quando vem à igreja. Como você está sendo obediente, se na sua casa a única oração que tem é aquela do almoço, que Deus abençoe o alimento em nome de Jesus, amém. Como você está sendo obediente, se você como pai não tem ensinado seus filhos no caminho do Senhor. Como você, que diz ser obediente, não está sendo reflexo de Cristo. Esse é o sinônimo da palavra cristão no seu trabalho. Isso é um alerta para nós, irmãos. Pedro está falando, como filhos da obediência, você não pode viver mais como vivia anteriormente. Apaixonado por essas coisas que o mundo te oferece. Apaixonado por essas porcarias que te enganam. Agora você tem que viver de forma que glorifique ao Senhor. Você tem um novo modo de vida. A palavra de Deus te mostra ele. Então você precisa viver obedecendo a esse novo modo de vida. Mas além da advertência, ele traz uma exortação. Verso 15. Pelo contrário, ou seja, ao invés de você viver apaixonado pelas paixões que o mundo te oferece, pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Olha que interessante a exortação. Quando Pedro faz isso, ele traz algo muito profundo. Porque ele mostra que o padrão de santidade não é estipulado por nós. Olha o texto, ele diz, assim como é santo aqueles que o chamou. Ou seja, o padrão de santidade é o de Deus. Assim como ele é santo, sejam vocês santos também. E eu gosto de falar sobre santidade, porque fala sempre de santos, santos, santos. E eu sou santista, então fica sempre bom repetir esse termo. Mas olha como Pedro faz. O padrão de santidade não é aquele que você pensa que é. E nós somos muito comuns em fazer isso. Não, eu sou santo. Todo domingo de manhã eu estou lá na igreja. Até fico para EBD. Eu sou santo.
Eu sou. Não, se eu for comparar com a vida de fulano, eu sou muito santo mesmo, porque fulano nem na igreja vai, vem aqui uma vez por mês, só vem no dia de Santa Ceia. Fulano não é santo não, eu sou. Não é esse tipo de padrão de santidade que o texto nos mostra. O padrão de santidade é o de Deus. E sabe por que é o de Deus? Porque é o melhor e o mais perfeito padrão de santidade. Deus, ele é totalmente santo e perfeitamente santo em todos os seus atributos. E nós vamos ver isso na aula da IBD. Então, se você quiser ficar sabendo mais, fique após o culto, que a IBD a gente vai falar sobre santidade. Mas Deus é o padrão de santidade perfeito. E é um padrão alto. Mas olha aqui que o texto diz: sejam santos como aquele que o chamou, em tudo o que fizerem. Ou seja, não apenas o padrão é alto, a abrangência também. Ou seja, Pedro estava querendo mostrar, não é para você ser santo somente no culto, não. Somente no povo de Deus, que aqui é fácil. Você tem que ser santo lá na sua família que não tem crentes. Você tem que ser santo lá no seu trabalho, onde tem um monte de gente precisando de Cristo. Você tem que ser santo em tudo que você fizer. Você precisa ser santo nas ações que você faz em meio ao povo de Deus, sim. Mas também quando você está lá no seu quarto. Quando você está lá sem ninguém ver, lá você precisa ser santo também. Porque é muito fácil, irmão, sermos santos quando tem gente vendo. A gente muda a postura, a gente fica bonitinho. Mas quando ninguém está vendo, a gente pensa, aqui eu posso revelar quem eu sou. Mas lembre-se, quando não tem ninguém vendo aqui, o padrão de santidade está olhando. Deus está vendo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Como crentes, tendo nova identidade, a nossa vida precisa refletir aquele que é santo. E essa é a confirmação no verso 16, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A confirmação é Pedro fechando a ideia, mostrando ou reafirmando: vocês precisam ser santos, ou a sua vida precisa ser santa, porque o padrão de santidade é o próprio Deus. Por isso que a ideia aqui foi meio redundante mesmo, porque viver em santidade e ter uma vida santificada é o estilo de vida do cristão. Santidade precisa ser um estilo de vida para o cristão. Eu não posso apenas isolar momentos ou lugares na minha vida para eu ser santo. Eu preciso ser inteiramente santo. Ao acordar, eu preciso olhar para o dia e saber como ou pensar como eu posso santificar o meu dia nas minhas ações. Sabe como você pode santificar o seu dia? Começando o seu dia com uma oração, separando um tempo para a leitura da palavra, abençoando os seus irmãos, seja no trabalho, seja com uma oração, seja com uma palavra de esperança por meio da Escritura, seja orando com e pela sua família, fazendo cultos domésticos, tirando momentos para uma devoção particular. Tem várias maneiras de nós temos uma vida santificada, mas para que isso aconteça, eu preciso entender que santidade é um estilo de vida. Eu preciso modificar a minha vida ou a minha rotina, dando prioridade para aquilo que é prioritário, que é a palavra de Deus. Como novas criaturas ou com nova identidade, eu preciso ter uma vida que reflita essa nova identidade. Agora nós não somos mais filhos deste mundo. Como eu disse no início, nós não somos mais pertencentes a uma pátria. Nós somos estrangeiros neste mundo. A nossa pátria é celestial e nós precisamos refleti-la enquanto nós estamos neste mundo. Até o dia que nós retornaremos para a nossa pátria. E lá sim, nós desfrutaremos do que é mais precioso, que é a presença real e constante de Cristo Jesus, do nosso Deus. Hoje nós temos a presença de Deus, sim, mas ela será nos céus corpórea. Nós veremos face a face o nosso Deus. Nós teremos uma plena comunhão com Ele. Lá não haverá patrão chato, lá não haverá sofrimento,
lá não haverá luto, lá não haverá dor, lá haverá apenas a manifestação da graça soberana de Deus. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos refletir esse dia, ou este lugar, aqui na terra. Por isso, cada um de vocês são representantes dessa pátria celestial e viva conforme essa pátria. Viva em santidade. Viva refletindo essa santidade no meio da sua vida. Nós vimos nessa manhã duas maneiras de vivermos assim. Primeiro, tendo uma mente preparada. Não deixe que as coisas deste mundo, as coisas que este mundo te oferece, domine o seu pensamento. Antes, recheie, encha, complete e várias outras palavras sua mente com a palavra de Deus. Não negligencie o estudo deste livro. Priorize ele na sua vida. Aqui é a sua fonte de vida. Aqui é o manual da sua nova identidade. É por meio da Escritura que você conhecerá quem é o seu Criador. Prepare sua mente com a palavra de Deus. Mas também reflita essa palavra na sua vida, tendo uma vida santificada. Eu esqueci que eu tinha feito esse slide. Mas reflita a sua vida tendo uma vida santificada. Mas você pode falar para mim, de fato eu ainda não tenho vivido assim. Minha vida não tem refletido essa santidade. Eu não sei se eu tenho entendido que, de fato, eu faço parte dessa nova pátria. Mas Hebreus, capítulo 4, verso 15 e 16, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele, falando de Jesus, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Se você ainda não tem o entendimento que faz parte dessa nova pátria, Cristo Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Ele é o sumo sacerdote perfeito. As lutas, as aflições, os momentos difíceis que você enfrenta, ele enfrentou todos eles. Como o texto diz, a nossa semelhança, mas sem pecar. Ele cumpriu perfeitamente para que ele seja o nosso representante. Ele pagou o preço que era nosso, o preço que era seu, para te dar acesso a essa nova pátria. Por isso, se você ainda não tem essa certeza de que faz parte dessa nova pátria, este é o momento de você reconhecer o seu erro e entregar a sua vida a Cristo Jesus. Eu não te conheço, eu conheço poucos aqui da igreja, eu não sei como você está passando a sua vida, mas talvez esse é o momento de você fazer uma reflexão e tratar o seu coração em Cristo Jesus. Mas se você já é cristão, você já entende que faz parte dessa nova pátria, viva em santidade. Prepare sua mente. Não deixe ela ser tomada pelas coisas deste mundo. E viva de forma que santifique tanto a sua vida como aqueles que estão próximos de você. Eu quero que neste momento você baixe sua cabeça, feche seus olhos. Faça uma reflexão sobre como tem sido sua vida. Se de fato você tem refletido essa santidade de Deus. Se não tem, você peça perdão ao Senhor e peça que Ele te ajude a viver dessa forma. Mas se ainda você entende que não faz parte dessa nova pátria, peça ao Senhor que trabalhe no seu coração, que Cristo Jesus venha fazer morada em seu coração e transforme a sua vida.
Pai Santo, o teu povo está reunido em tua casa para aprender mais do Senhor. E nós louvamos a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra é viva. A Tua palavra nos confronta. A Tua palavra nos conforta. A Tua palavra nos traz vida. E por isso nós agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de ouvi-la. Mas também, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, a termos uma vida mais santificada. Nos ajude, ó Deus, a refletirmos a santidade de Deus, a Tua santidade no meio das nossas ações. Nos ajude, ó Pai, a vivermos em conformidade com aquilo que o Senhor nos traz por meio da Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a sermos de fato cristãos, a de fato vivermos essa nova pátria que nós temos. Mas nós reconhecemos que às vezes é difícil, ó Pai. Às vezes as lutas, as dificuldades desse mundo fazem com que nós nos desanimemos, faz com que nós pensemos coisas que não condiz com a Tua palavra. Nos perdoe quanto a isso. Nos perdoe nos momentos em que nós agimos assim. Mas também nos ajude, ó Pai. Nos ajude a vivermos em conformidade com o Senhor. Nos ajude a amarmos o Teu livro, a Tua palavra. Vivermos desfrutando das verdades consoladoras que ela nos traz. Mas se há alguém aqui, ó Deus, em nosso meio que ainda não teve um encontro real com o Senhor, que o Senhor intervenha com graça sobre a vida dele. Que o Senhor transforme o coração. Que o Senhor trabalhe na mente e no coração dele e que ele desfrute dessa esperança viva que é o Senhor Jesus Cristo. E que ele entenda que apesar dos momentos difíceis deste mundo, não se compara com a glória que está reservada para nós nos céus. Nos ajude quanto a isso. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.